Essa é a primeira de um conjunto de aulas que tem por objetivo falar de criptografia. Quando eu era pequeno, algumas crianças tinham o hábito de usar um sistema de comunicação denominado língua do P. Esse sistema permitia que nós nos comunicássemos sem que a maioria das pessoas conseguisse entender o que nós estávamos dizendo. Sem saber, o que nós estávamos fazendo era criptografar mensagens. Eu trouxe aqui para você, escrevi no quadro, uma frase escrita na língua do P. E esse sistema criptográfico funciona da seguinte maneira. Cada palavra é dividida em sílabas e depois de cada sílaba a gente escreve o P seguido da primeira vogal que aparece na sílaba. Exceto se nessa sílaba, depois dessa vogal, vier o M, ou N, ou R, ou S. Nesse caso, essa letra vai junto para a parte que aparece depois do P. Como, por exemplo, aqui, ó, na palavra língua, eu tenho o A seguido de pá, que é a última sílaba da palavra língua. O gu seguido de P e U, pu. Mas aqui, o lim, como o I é seguido do N, aqui aparece também o I seguido do N. Então, língua. Na língua do P, fica limpim, gupu, apá. Se você quer saber o que essa frase significa, basta que você leia o que está escrito em branco. E o que está escrito aí é: quando eu era criança, usava a língua do P para falar. Para um sistema criptográfico funcionar, ele tem que cumprir com duas exigências. A primeira é que ele seja reversível, ou seja, se eu criptografo alguma informação, precisa ser possível, tem que ser possível desfazer essa codificação, porque senão eu transformo essa informação e ninguém consegue voltar à informação original. Então é necessário que seja possível, que esse sistema permita desfazer aquilo que foi feito. Segunda exigência é que o receptor detenha a chave para decodificar aquilo que foi codificado. Porque se o receptor não tiver essa chave, ele não consegue entender o que foi que você disse para ele. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que muita gente na sala de aula em que eu estudava dominava a língua do P. Isso era ruim, porque eu começava a ser compreendido por pessoas que eu não queria que me compreendessem. Bom, aí eu resolvi mudar o meu método de criptografia falado por um sistema criptográfico por escrito. Inocentemente, eu imaginei que estivesse inventando um sistema criptográfico, mas esse é dos mais simples processos de criptografia de informação. Como ele funciona? Você pega a frase original, a palavra original, e vai trocar cada letra pela letra seguinte no alfabeto. Então, a codificação se dá dessa forma. Troque a letra pela letra sucessora. Bom, se o método de codificação usa a letra sucessora, quem decodificava as minhas mensagens tinha que desfazer o que foi feito, ou seja, tinha que usar o processo inverso. Então, o processo inverso aqui é receber uma letra e, para decodificar, você transforma na letra antecessora. Bom, dessa forma, a letra que vem antes do F é o E, quem vem antes do V é o U, antes do O é o N, antes do B o A, antes do T é o S, antes do D é o C, antes do J é o I, antes do F é o E, antes do N vem o M, antes do K vem o J, depois o A, N, E, I, R e O. Portanto, você acaba de descobrir que eu nasci em janeiro.
Algum tempo depois, eu comecei a me encantar com a matemática e decidi que o meu método de codificação deveria envolver números. Para isso, eu associei a cada letra do alfabeto um certo número. Eu escrevi aqui no quadro uma informação sobre mim, utilizando este método de codificação. Para saber o que eu quis dizer, nós vamos decodificá-lo com o auxílio da nossa tabela. Então, o que nós precisamos fazer é trocar cada número pela respectiva letra. De acordo com a tabela, o 5 corresponde à letra E. O 2 corresponde à letra B. E o 1 corresponde à letra A. Mas espera aí, se você está me acompanhando atentamente, você deve ter ficado com uma dúvida, porque o meu método criou uma ambiguidade. No momento em que eu estava decodificando o 521, deve ter passado pela sua cabeça, por que esse 21 não pode representar a letra U? Portanto, esse 521 pode ser decodificado como sendo eu. Então, esse método que eu inventei aqui, com o auxílio dessa tabela, ele não está bem criado, porque ele cria ambiguidade. No momento em que eu olho, logo a seguir, 1 e 9, eu não sei se as letras são A e I, ou se eu estou representando de uma vez só a letra S. Então, a gente precisa consertar esse nosso método. O sistema anterior gerava ambiguidade porque havia letras associadas a números de um algarismo e outras letras estavam associadas a números de 2 algarismos. O que eu fiz para consertar o nosso método de codificação foi passar a atribuir à letra A o 11, à letra B o 12, à letra C o 13 e assim por diante, porque dessa forma cada letra do alfabeto ficará associada a um número de 2 algarismos. E aí nós não teremos mais ambiguidade. Então, eu tenho a mesma informação que estava lá no outro, só que agora reformulada de acordo com essa tabela. Dessa forma, eu sei que cada grupo de 2 algarismos me dá um número que corresponde a uma letra dessa tabela. Vamos decodificar para você saber o que eu estou querendo te dizer. Bom, o 15, de acordo com a nossa tabela, é a letra E. O 31 é a letra U. O 29 corresponde ao S. O 25 corresponde ao O. O 31 corresponde ao U, que a gente já usou aqui. O 32 é o V. O 11 é o A. O 29 nós já usamos, é o S. O 13 é o C. E o 25 é o O. Portanto, você acaba de descobrir que eu sou torcedor do Vasco. Espero que você tenha gostado dessa aula inicial e espero você para as próximas aulas de criptografia. Nessas próximas aulas, nós aprenderemos outros métodos de codificação de informações e também aprenderemos como decodificá-las.